Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde ao senhor, à senhora. Aqui mais uma vez eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, a Rádio CT que é mantida pelo SINDCT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, o grupo de comunicação que é dirigida pelo engenheiro Gino Genaro, e idealizou a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia, e que possui uma programação, uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos, como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e, é claro, com a sociedade, pois a proposta aqui da Rádio CT é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica, também essa visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais. Aqui na nossa grade de entrevistados temos artistas, médicos, ambientalistas, advogados, etc. São muita gente. E da mesma forma, a Rádio CT, ela quer cada vez mais abrir espaço para o artístico, não é? Para os cantores. Os cantores têm um carinho especial aqui com a programação da Rádio CT, porque esses cantores, esses compositores que mesmo com produções de qualidade, eles não conseguem um acesso gratuito nas emissoras comerciais. E aqui acaba tendo aqui a sua voz e a sua vez sendo respeitado para a divulgação do seu trabalho. E essa é a função da Rádio CT, que é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa, que tem esse link entre o sindicato e trabalhadores, e aqui a programação é diversificada, os nossos informativos são relevantes às sociedades e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população. O programa de hoje vai trazer aqui o presidente do sindicato, o sindicato dos taxistas aqui de São José dos Campos, que é o Carlos Moura. É que esta semana houve uma reunião de taxistas na Câmara de São José para definir a definição a respeito do Uber aqui em São José dos Campos. Os vereadores se reuniram, receberam uma comissão de taxistas nesta terça-feira. Os profissionais, eles solicitaram dos parlamentares a elaboração de um projeto que regulamente a aplicação do Uber aqui na cidade de São José dos Campos. Agora, você imagine um aplicativo disponível para celular que, por praticamente a mesma quantia que você pagaria por um táxi, ele busca na casa, com carro de luxo, com um motorista engravatado, te leva no local desejado, te informa todo o trajeto, quanto tempo vai levar esta viagem, te dá acesso, por exemplo, a água mineral, sorvete, bala, tudo isso. Então, de repente, o taxista se viu invadido, além do seu bolso, também na sua profissão. Carlinhos Moura, boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui para nós esclarecer um pouco aí sobre esse tremendo serviço que está chegando para nós aí. Olha, é uma coisa que veio, de que forma que é o Uber? É isso que a gente sintetizou aqui? Paulo, igual você falou anteriormente aí, o Uber, ele chegou em São Paulo trabalhando nesse nível aí, da pessoa engravatada, com um carro de ótima qualidade,
num sistema muito bom para a população. Só que hoje, essa categoria aí já caiu muito, não é isso mais. Aqui, inclusive, aqui são 3 categorias. Aqui de uberista, já tem inclusive o nome de uberista. Aqui em São José eles vão trabalhar com a 3ª categoria. De Uber. Então são carro popular, são carro comum, que não é do nível dos táxis. Uhum. E porque lá eles chegaram no país trabalhando nesse nível que você falou, pessoa engravatada, carro preto, carro de luxo, com água, com chocolate, com isso, Verdade. com aquilo. Só que na realidade não é isso, porque todos que entram no Uber, que começou em São Paulo, quebrou. É mesmo? Todos quebraram, porque o preço que eles pagam para essa empresa é muito alto. E eles trabalham na metade do preço e pagam um preço alto para a empresa, só a empresa que ganha. Isso aí é igual esses, vamos falar assim, eles usam o pessoal da cidade para trabalhar para eles, só que o povo mesmo não ganha. Quem trabalha para eles não ganha. Quem ganha também talvez seja no preço um pouco a população, quanto não enrosca com algum imaginais também que pega esse carro para trabalhar. Bom, então tá aí o grande ódio dos taxistas brasileiros por essa empresa. Não é com os parceiros, mas sim com uma forma que a Uber atacou o Brasil. Porque, veja bem, Paulo, eu tenho até uso muito uma versão que o Manuel falava quando era prefeito. Aqui é uma cidade de lei e regras. Só que o Uber, ele chega e não obedece nada. Simplesmente eles abaixam o aplicativo, igual eu estou abaixando aí, está cadastrando o povo para trabalhar, mas você não tem um levantamento da prefeitura, você não tem autorização da prefeitura para fazer esse serviço, você não tem autorização de nada. Simplesmente ele chega, coloca o povo para trabalhar, o povo começa a trabalhar em espécie de uma pirâmide, que você entra lá, cadastra lá, e aí como você vai indicando outra pessoa, você tem um valor na sua conta por indicação. É espécie de uma pirâmide. Quem ganha é só o Uber. O coitado que entra nisso aí, se ele financiar um carro, igual em São Paulo aconteceu, está uma briga danada na justiça, todo mundo entregando o carro, porque não consegue pagar. Quer dizer, deu errado, deu ruim. O sistema, Paulo, que eles trabalham, até que para a população acha bom, porque vem mais barato. É um carro de luxo. Não é luxo. Aqui em São José não vai trabalhar com carro de luxo. Não é. Não. Bom, primeiramente é o carro de luxo. Nas grandes capitais, Belo Horizonte, Curitiba, etc. Já misturou tudo também, viu, Paulo? Também já misturou? Não tem mais. Esses carros não sobreviveu. Aí o que acontece? O de luxo não sobreviveu. Não sobrevive, Paulo, porque veja bem, nós que somos taxistas, nós temos uma tarifa regulamentada pelo município e tudo, e você vê que tem vários taxistas, talvez em dificuldade, porque nós já temos uma tarifa que tem um custo muito alto para você manter um carro hoje. Agora como que eles vão manter um carro trabalhando metade do preço, e dando 25% para essa empresa. 25% da corrida é da empresa. De cada corrida, de R$100, R$25 é da vai empresa. Para Uber. Vai para Uber. E vem descontado, porque eles trabalham com cartão, já vem descontado e deposito na sua conta. Então, aí lá na frente, o pessoa fica sem dinheiro para trocar pneu, sem trocar óleo, e daqui a pouco ele fica sem dinheiro para abastecer. Igual tem um colega nosso que foi em São Paulo, chegou lá, tinha um motorista do Uber lá que não tinha dinheiro para almoçar. É uma exploração. Nós aqui em São José até conversamos, inclusive nós estamos trabalhando aí, contratamos um advogado, Cristiano, ele está cuidando dessa parte aí. O que a gente quer é o seguinte, nós não somos contra, só que tem que regulamentar. Não pode chegar aqui igual fizeram em São Paulo. Em São Paulo eles chegaram e não tem número de carro. Lá em São Paulo deve ter uns 50 mil carros particulares trabalhando. Quer dizer, todo mundo que tem um carro cadastrou no Uber, quer dizer, eles estão 50 mil carros. Daí para mais. Em São Paulo? Em São Paulo. Aí o que acontece? Não sobra nada para ninguém ganha nada. Aí no fim das contas, todo mundo quebra. O que a gente estuda um pouco outros países também, o que eles fazem é o seguinte, eles chegam, quebram o sistema, depois eles implantam a tarifa que eles querem, porque eles não obedecem a tarifa da prefeitura, nada, a tarifa é deles. Inclusive de madrugada, se eles não tiver carro na rua para atender, para levantar uma pessoa da cama, a tarifa é 3 vezes mais.
Porque eles não têm uma tarifa fixa, eles têm uma tarifa de acordo com a procura. No meio do dia é uma tarifa, de manhã cedo e à tarde, na horário de pico, é outra tarifa. Então é um negócio que não tem regulamentação. O que a gente está pedindo junto à população aqui de São José, o pessoal, o órgão público, que nós não somos contra, mas tem que regularizar. Nós pagamos o nosso imposto, nós somos fiscalizados dia e noite, porque tem hora que chega 8, 10 fiscal num ponto aí, como você sabe, para fiscalizar o TAC. Quem que vai fiscalizar esse pessoal? Não há fiscalização. Não tem fiscalização, porque não tem coordenação da prefeitura, não tem um apoio da prefeitura. O que a gente está pedindo na Câmara é que eles entram, mas tem um regulamento. Eles vão ter que seguir o regulamento da própria prefeitura, porque aqui é uma cidade de lei e tem que ser. Porque está dando muito problema em São Paulo, Rio de Janeiro, aí, com pessoa que cadastra aí, faz sequestro, faz um punhado de coisa. Então aqui nós somos uma cidade aqui do interior, uma cidade que é bem organizada. Hoje, pelo táxi, você consegue ter o nome, o endereço, a situação de cada motorista de táxi. Pelo Uber, não. Eu não sei como faz esse cadastro lá, Paulo, mas eu acredito que esse cadastro deles lá, ele cadastra qualquer um. Não pode. Não pode cadastrar qualquer um, porque é um serviço que você vai mexer com um ser humano, com pessoas. Entendeu? E outra coisa, se eles entram, amanhã depois, eles não vão prejudicar só o táxi, eles vão prejudicar o alternativo, vão prejudicar o ônibus, porque eles põem aí uma tonelada de carro na rua para lá e para cá aí, os caras não vai ganhar nem para gasolina, o que acontece? Começa a pegar passageiro e põe de ônibus, então vai prejudicar todo mundo. Agora, é uma coisa até nostálgica, você vê no caso de São José dos Campos, os taxistas pedindo a regulamentação do Uber, não é? Seria até hilário uma situação dessa, mas muito pelo contrário, a regulamentação é para não virar bandalheira. Não virar bagunça, porque você que é uma pessoa da cidade, lá atrás, você via a bagunça que era os pirueiros. O Manuel botou ordem na casa, porque não funciona assim, Paulo. Todas as coisas têm que ter suas regras. É igual uma rádio suas aqui, se vamos supor que a Anatel abre mão para todo mundo, vira bagunça. Vira bagunça. Vira bagunça ou não vira? Então é uma categoria, nós também somos uma categoria de táxi, é uma categoria regulamentada pela lei federal, tudo. Só que esse aplicativo é um aplicativo exterior, de outros países, que eles chegam e tomam conta, e se o governo não tomar providência, faz o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, virou bagunça, agora fica mais difícil para tirar esse povo da rua, e vai chegar um ponto que o governo federal vai ter que tomar iniciativa, porque o negócio virou bagunça. Agora, no caso, aqui na cidade de São José dos Campos, que vocês foram pedir a regulamentação, a bandeira do táxi que fala, subiu 11% em março desse ano. Eu me lembro que era R$4,90 e foi para R$5,45, é isso, não é? Nesse caso, como é a bandeirada do Uber? Não é o R$5,45? Não, a bandeirada do Uber, eles trabalham com vários tipos de bandeirada, igual eu falei para vocês, eles não têm uma tarifa... Pode ser R$10, sai com 10? Eles não têm uma tarifa fixa, eles têm uma tarifa de acordo com no momento. O momento está bom, a tarifa é razoável. O momento cai um pouco, eles abaixam a tarifa para começar a pegar qualquer passageiro, entendeu? Então eles não têm uma tarifa fixa, e eu acho que deveria ser uma tarifa fixada pelo município. É o mais justo, não é porque o que está acontecendo hoje aí nessas outras cidades aí é uma concorrência desleal, e tem milhares de processos na justiça. Nós aqui também até nem íamos entrar na justiça, mas vamos regulamentar eles trabalhando regulamentado. Não tem campo para todo mundo, mas também não vão deixar de atendê-lo a própria população que quer experimentar os caras. Agora, no caso específico aqui da cidade de São José, são 403 taxistas. Alvará, e são 250 auxiliares, mais ou menos. Então são 600 e poucas famílias. São 600 famílias. E uberistas, não tem ideia de quantos são do Uber? Não, eles não têm, assim, quantidade, eles vão cadastrando. É igual eu falei para você entra lá, tem um cadastro, você apresenta um amigo seu, você ganha tanto, R$400 por cada cadastro. E aí você cadastra mais um. Piramidal. É piramidal. Então aí vira uma bola de neve, que lá na frente, o que acontece? Ninguém vai ganhar nada. Se você tem um bolo, você divide para 100, uma coisa, você divide para 1.000, é outra coisa. É outra coisa. Carlinhos, presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de São José dos Campos, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já aqui na Rádio CT falando por que os taxistas aqui da cidade de São José dos Campos estão pedindo
a regulamentação do Uber na cidade. Um instante, o Carlinhos Moura volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o Carlos Moura, o Carlinhos Moura. Ele é o presidente do Sindicato dos Taxistas aqui da cidade de São José dos Campos. Bem, houve uma reunião entre taxistas que ontem na Câmara Municipal, que eles reunidos lá acabaram argumentando que caso não haja a regulamentação do Uber aqui na cidade de São José dos Campos, uma desorganização do sistema de transporte na cidade, é certo isso, porque conta também com as empresas de aluguéis de carro e mais os táxis clandestinos. Vocês pedindo para regulamentar é uma maneira de sobrevivência da categoria, Carlinhos? É uma sobrevivência da categoria, porque senão não tem, como eu falei, Paulo, não tem bolo para todo mundo. Porque tem que ter uma regra. Nós temos número de táxis pelo número de população, são 403 táxis pelo número de população. E hoje já tem uma fila imensa aí devido à crise. Aí chega mais esse pessoal aí, vai cadastrando, daqui a pouco tem 100 carros na rua, 200, 300, 400, 1000 carros, como que vai ficar? Nós não vamos sobreviver, não vai dar para ganhar o pãozinho de cada dia. E não tem como, aí tem que criar uma regulamentação para ter um número específico e eles também ser vistoriados também para uma segurança para a população também, entendeu? E é o que a gente acabou, porque se entrar proibindo, a justiça derruba porque a empresa é muito forte. Se não houver, ela é uma empresa norte-americana que está desde 2009 aqui no Brasil, não é? Na argumentação dos taxistas lá na Câmara, dizendo que os ônibus, você disse agora também, os alternativos, eles serão os mais prejudicados também, porque a pessoa vai, com isso, vai pegar qualquer preço no Uber, aí vai deixar de usar o alternativo. É essa a base? O que eles também cadastram nesse Uber, eles cadastram um van fazendo um itinerário também. Aí, tendo um aplicativo, o pessoal vai deixar de andar de ônibus e começar a andar com eles.
Eles vão ter até van eles cadastram. Então não é só o táxi que eles vão prejudicar, eles vão prejudicar o sistema de transporte em geral. A passagem acaba subindo, porque a passagem, o ônibus, o usuário dos ônibus afasta, o que acontece? É por número de passagem que parece que regulamenta o valor da passagem. Vai chegar um ponto que ficar inviável para todo mundo, não tem como. Carlinhos, então o Uber também cadastra uma van? Eles cadastram van em várias cidades fora daqui de São José, que aqui em São José estão chegando agora, mas várias cidades de São José, eles têm van trabalhando, fazendo esse serviço também, fazendo lotação. Então vai virar o que era antigamente na época dos pirueiros, vai ter lotação para todo lado. E aí não prejudica só o táxi, vai prejudicar todos. Agora, no caso da lei, os taxistas querem então que os motoristas que trabalhem para o aplicativo, que eles sejam cadastrados na prefeitura. Tem uma autorização da prefeitura. A prefeitura, a gente está trabalhando na Câmara junto a isso aí, vai ter eles vão para poder trabalhar na cidade, eles vão ter que ter um cadastro na prefeitura, pedir uma autorização na prefeitura, uma inscrição na prefeitura para poder fazer esse tipo de serviço e ser fiscalizado pela prefeitura, igual o táxi. Quem que vai fiscalizar esse pessoal aí? Esse pessoal põe em qualquer carro, o carro nosso, o pneu nem não chegou no meia-vida, o fiscal passa no ponto, já manda tirar da fila e manda ir trocar o pneu. E esses caras, quem que vai fiscalizar? Hoje, um fiscal da prefeitura não tem poder nenhum sobre um automóvel da Uber? Tem, Paulo, mas não sei o que acontece, que o óculos deles tem um fundo mais que de garrafa. Porque tem os clandestinos já hoje existentes na cidade aí, que é uma coisa antiga, a gente vem brigando aí, e não consegue tirar. E agora o Uber não é diferente, porque o que a gente escuta do poder público é o seguinte, é um aplicativo, é um negócio novo, mas tem na lei nossa aqui em São José, que fazer o serviço de táxi, o serviço de carregar a pessoa remunerado, a pessoa tem que ter o carro com placa vermelha, tem que ser carro branco, um taxímetro, tem que ter um punhado de legislação. Existe uma norma. Existe uma norma. Então já tem isso na lei. Como que os caras chegam e vão trabalhar com carro para cá cinza, carregando passageiro para lá para cá, cobrando igual táxi? Então eu acho que o poder da prefeitura tem que prender esses caras, pode prender, porque eles é clandestino. Eles não têm a regulamentação da cidade, não têm autorização da cidade. Para nós, para o entendimento meu, eles são clandestinos. Agora, dado as questões de violência, aí acaba perdendo a razão. Em São José não aconteceu ainda, como acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife e outras capitais brasileiras, onde vão as vias de fatos, não é? Para destruir o veículo, como é que está isso aí? A gente aqui em São José nós não quer chegar a esse ponto, Paulo, porque a gente quer regulamentar, antes deles chegar, a gente já quer regulamentar para eles chegar trabalhando numa maneira que a gente tem como um parceiro nosso aí. Agora, o problema é se eles chegarem e invadindo a cidade sem norma nenhuma, aí vai ficar difícil, porque... E outra coisa que está acontecendo também, inclusive está acontecendo muito no Rio de Janeiro, várias pessoas lá, tem até relato aí nesses WhatsApp por aí fora aí, que lá no Rio de Janeiro está tendo um problema muito sério, porque o cara pega um carro do Uber e vai levar um passageiro em determinado lugar lá. E você sabe que lá no Rio de Janeiro tem lugar que você não pode entrar. Entra um carro desse lá, está sendo baleado. Está sendo baleado, está sendo morto. Lá já foi morto acho que uns 3 ou 4 taxistas semana passada. Taxistas não, esses motoristas do Uber aí. Porque eles entram em locais que não podem entrar, porque o táxi entra, porque o pessoal conhece. Esse é táxi, está carregando alguém da comunidade. E os caras conhecem quem é táxi, porque o táxi lá no Rio de Janeiro é tudo amarelo. Agora esses carros é sem cor. Vocês sabem que lá no Rio de Janeiro, se um carro perdeu o rumo lá, entrou numa favela, ele não sai. Uma comunidade daquela lá, então, já aconteceu de ter mortes? Não, morreu agora, semana, 2 ou 3 motoristas. Lá do Uber, lá no Rio de Janeiro, devido a ele ia levar passageiro nesses locais, chega lá, os traficantes falam, opa, tem um carro estranho aí. Para eles, não reconhecem que ele é táxi. E eles não perguntam, né? Não perguntam, ele mete a bala em cima. Carlinhos, no caso de São José dos Campos, mas e se regulamentar? Não vai diminuir da mesma forma o ganho do taxista profissional? Diminui, Paulo. Isso aí acaba, no fim das contas, diminui. Mas não é tanto igual deixar aberto. Que se deixar aberto, aí complicou, porque aí eles não cadastram 100 carros, eles cadastram 1.000, 2.000, 3.000. Aí como que vai ficar nós? Não tem como. Aí fica difícil. Aí é onde começa a dar baderna, porque não tem regulamentação. Eu acho que o erro aí foi em São Paulo, eles não terem regulamentado quando chegou lá, porque São Paulo é a porteira do Brasil. Para todo segmento começa em São Paulo e espalha para o Brasil inteiro. Só que começou em São Paulo, numa administração que, no meu parecer,
não estava, convivente com aquilo, deixou correr, é o que aconteceu, virou uma bagunça, lá está um caos. E agora não dá para segurar mais? Dá, mas tem que ter pulso, entendeu? Tem que ter pulso, tem que ter um governo que tem pulso. Se o igual aqui antigamente, você via que os pirueiros aqui também, eles queimavam o carro da prefeitura, queimavam tudo, e o Manuel falou, não, aqui é cidade de regra, vamos botar regra, e tirou os caras da rua. Por quê? Porque ele tinha um pensamento que tinha uma cidade de regra. Agora, se o prefeito também molhar, aí a vaca vai pro brejo. Olha, o detalhe aqui é que o presidente da Câmara, ele se propôs a analisar as sugestões e discutir com todos os vereadores, mas é final de mandato. O que se espera? Paulo, nós estamos esperando o seguinte, que entendimento nosso taxista e o que a gente tivemos lá ontem, nós tivemos lá ontem acho que uns 200 taxistas lá na Câmara, encheu, lá faltou cadeira para nós lá ontem, que lá você vê que lá é grande. E teve porque a preocupação dos taxistas é grande, da família dos taxistas é grande. O que a gente espera do poder público, desse pessoal aí do fim de mandato, que dá tempo de regularizar nesse mandato ainda. Dá tempo, a gente vai protocolar amanhã o projeto de lei lá. O Cristiano vai protocolar esse projeto de lei amanhã lá. E eles vão fazer automaticamente algumas emendas nesse projeto. E ele vai ser caminhado para o prefeito e vir para a Câmara para ser votado. Se tiver o bom senso dos vereadores, ele é votado esse ano ainda. Ainda pode... Pode ser votado esse ano ainda. Agora, na contramão do Uber, que está regulamentando, que pode ser regulamentado, tem também o mototáxi. Vocês vão pedir a regulamentação do mototáxi também, porque eles também estão trafegando num sistema, teve aqui o presidente do sindicato, que eles estão na informalidade aqui em São José dos Campos. É um detalhe ou a cidade, na questão do transporte, bagunçou geral? Paulo, eu acho que o problema nosso da cidade nossa aqui é falta de pulso. Porque o mototáxi, já existe uma lei que ele não pode exercer mototáxi na cidade. Está exercendo um ou outro aí, porque realmente está irregular. E um detalhe que são também por aplicativo. Foi criado aqui em São José dos Campos cooperativa de transporte, não de transportadores, cooperativa de transporte e também está funcionando com aplicativo. Chegou ao conhecimento do sindicato dos taxistas? Não, chegou ao conhecimento nosso lá, mas o volume deles, porque veja bem, o mototáxi ele é um órgão diferenciado, porque a própria população também não é muito a favor disso aí, porque é um transporte perigoso. A verdade é essa, é perigoso, até para o carro é perigoso, como lá para o mototáxi é perigoso. Então eles têm também uma parcela aí querendo entrar no mercado, mas o mercado para eles é pequeno. Não tem, eles têm muito assim mercado para eles aí de carregar encomenda, de peças, que essas coisas. O motofretista. Motofretista. Isso aí tem um mercado grande para ele que é muito mais rápido, ele vai levar peça. Agora, para transportar pessoas, eu acho que é muito difícil o mototáxi, porque realmente é complicado. Bom, o Carlinhos, 403 taxistas aqui em São José dos Campos. 200 são os chamados auxiliares, né? Agora, está se abrindo mais pontos, está se distribuindo novos cadastros da prefeitura? Isso aí, Paulo, foi agora um ano e pouco atrás, 2 anos atrás aí, foi soltado 44 novos alvarás. Ele completou aquela falta de alvará para o número de habitantes. Uhum. Mas isso aí na própria lei também ele fala que pode chegar até esse número, mas depende da demanda. E a demanda agora, você vai nos pontos aí, não está cabendo táxi no ponto. É verdade. Não está cabendo carro no ponto. O motorista está tudo louco em cima do sindicato, querendo que vai na prefeitura para pintar mais vaga para eles no ponto, que chega todo mundo no ponto, não tem vaga para eles. Como que nós vamos colocar mais alvará? Não tem jeito. É de acordo com a procura, a oferta e a procura. Se tiver muita procura, abre-se mais. Mas não tem como abrir porque não está dando para os que tem hoje. Bom, chegou-se ao ponto dos taxistas estar pedindo os próprios ao sindicato que aumente a faixa. Aumenta a faixa porque os carros todos chegam no ponto, não cabe eles no ponto, porque não tendo passageiro não dá aquela rotatividade.
Aí os carros ficam parados muito tempo no ponto, entendeu? Então é complicado por isso aí, porque não tem aquela rotatividade de os carros chegar e sair, e ter vaga para todo mundo. Então não está cabendo os carros no ponto. Carlinhos, agora se aumenta a faixa, diminui o estacionamento. Se não diminui, se não aumenta a faixa, o taxista reclama. É uma situação difícil, Paulo. A verdade é que é uma situação difícil, porque até eu tenho conversado com os taxistas momentaneamente. Falo, gente, isso aí é uma crise que está atravessando agora, deve dar uma melhorada aí, porque a gente até rodava até bem antes da eleição passada, aí rodava bem, o táxi estava rodando bem em São José. Poderia até colocar mais taxistas, mais pessoas para trabalhar, mais alvará. Mas com essa crise, o negócio pegou para o lado do táxi. Porque o táxi ele é meio supérfluo. A pessoa usa o táxi na necessidade. E, no último caso. Não é o último caso. Tem aqueles passageiros do táxi que às vezes ele não quer andar de carro, ele não quer ter carro, porque o carro hoje gera uma despesa. Então a gente fala já. Um breve intervalo e o Carlos Moura, presidente do Sindicato dos Taxistas, ele volta já para falar por que os taxistas estão querendo a regulamentação do Uber aqui na cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDI-CT, que é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos, como agora aqui o Sindicato dos Taxistas. E esta maneira de informar aqui é uma forma de poder ampliar os canais de comunicação com o setor e também com a sociedade, pois a proposta aqui da Rádio CT é divulgar notícias de interesse da sociedade, como essa do Carlinhos Moura, aonde os taxistas se reúnem com os vereadores aqui de São José dos Campos, porque foi recebida uma comissão na Câmara para regulamentar a regulamentação do Uber. Agora, tem ideia de quantos veículos de Uber tem em São José dos Campos, seu Carlinhos? Paulo, aí eles fizeram uma reunião no hotel na cidade aí, e nessa reunião aí do hotel lá, teve lá uns 350 pessoas lá nessa reunião deles lá. E eles passou toda a coordenação, como que faz o cadastro, mas esse aí é um
cadastro deles, esses 300 estiveram lá, mas pela formulação que eles falaram lá, rapidinho o negócio triplica, porque é uma pirâmide. Então, um informando o outro, aqui quando vê, está um número, os habitantes que não tem jeito da cidade comportar e trabalhar. Aí começa a ter problema com os táxis, problema com eles também, pessoa deles também, porque o Uber, até eu estive conversando junto dessa categoria, é o seguinte, a pessoa que vai trabalhar no Uber só sobrevive aquela pessoa aposentada que está aí fazendo biquinho, porque ainda vai sobreviver um pouco, até desistir. Mas uma pessoa que precisa mesmo, que está desempregada e vai entrar no Uber para trabalhar para sobrevivência, ele vai acabar com o carro dele, vai ficar quebrado e não vai ficar com dinheiro nem para pôr gasolina nem para pneu ainda. Porque o preço é muito barato, não tem como. Você trouxe uma informação bastante relevante aqui no quesito a qualidade do táxi. O Uber de São José não é o carro de luxo e sim o carro comum? Ele tem 3 categorias. Aqui eles vão trabalhar com a categoria C. A última categoria, devido à cidade, é uma cidade do interior, então eles vão vir com aqueles carros 2008 para cima, que eles pediram lá na reunião deles, um carro 2008, mas não determina a marca, não tem vistoria do carro, não tem nada. O carro é 2008 e tem carro 2008 que já está deteriorado. E o próprio táxi, o carro de táxi hoje, no máximo o carro de táxi aguenta 5 anos, 4 anos, 5 anos. Já tem que trocar porque ele vai criando problema. Mas o táxi em São José dos Campos, qual é o mais antigo que possa ter? Ele pode ficar, Paulo, até 10 anos. Até 10 anos. Mas se você procurar no nosso meio de taxista de São José dos Campos, não você tem um carro acima de 5 anos, muito pouco. Porque o taxista, ele mesmo se vê que se ele ficar com um carro muito antigo, ele não ganha dinheiro, ele só vai ficar em manutenção, parar em oficina e vai ficar gastando e não vai ficar ganhando. Então ele tem no mínimo 2 a 3 anos tem que ser trocado. É o que o pessoal fala, nós temos uma frota nova, uma das melhores frotas do país é São José dos Campos. A melhor frota de táxi? Uma das melhores frotas de táxi do país é São José dos Campos, mais nova. Porque aqui a gente tinha, né, no passado, um volume até no serviço de táxi até bom, razoável. Hoje não está, devido à crise, mas é turbulências que dá umas passas, daqui a pouco volta ao normal de novo. Mas São José, ele é muito bem servido em termos de táxi. Agora, Carlinhos, já que vocês estão tentando regulamentar, por que não aproveita para pedir a liberação da publicidade nos táxis aqui de São José dos Campos, que vai poder agregar melhores valores para a pintura, para a troca de pneus, a mecânica do automóvel? Então, isso é importante. Tem um projeto também tramitando na Câmara também, que me parece... Já na Câmara Municipal. Já está até mais adiantado que esse que nós fomos lá ontem, sobre a publicidade no vídeo traseiro dos táxis também. Esse sai também nessa administração também, inclusive até um pedido até do próprio prefeito. A gente fizemos uma reunião com o prefeito aí um mês e pouco atrás, e lá foi pedido para ele essa propaganda no vídeo traseiro dos táxis, que anteriormente o pessoal não deixava. Não deixou, o Cristiano tentou várias vezes e não conseguiu. Só que agora vai sair, não sei eu acredito que dê tempo dele passar a caneta ainda, se passar a caneta vira lei, e a gente vai ter mais esse benefício aí para os taxistas aí. E a base de cobrança da publicidade? Isso aí está sendo feito um projeto lá, depois vai ter que pegar esse projeto e analisar como vai ser analisado essas firmas aí, qual a porcentagem que a prefeitura vai levar isso aí. Então isso aí a gente não está muito a par ainda, porque o projeto está limitando na Câmara ainda, não tem um projeto ideal ainda. Agora, os taxistas, vamos falar de São José dos Campos, enfrentou aumento de combustível, aumento da manutenção do veículo, está cada dia mais cara, a queda no serviço pelos 60%. Caiu uns 50%, 60% do nosso serviço caiu. Caramba! Porque você vai passar na cidade aí, você dá uma reparada em ponto de táxi para você vê lá 10, 15, 20 táxis parados um atrás do outro, coisa que você não via anteriormente, você via um, dois, o pessoal estava rodando. Hoje mudou. Bom, 60% caiu por N razões. Pode cair mais se continuar o problema do táxi clandestino de São José dos Campos, as empresas de aluguéis de veículos e mais o Uber. Vocês temem que esses 3 fatores podem chegar mais o prejuízo? Se chegar o Uber igual chegou em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nessas grandes capitais aí, Campinas,
simplesmente o táxi quebrou. Quebrou a frota. Até vai demorar uns 2, 3 anos para nós começar a recuperar de novo, porque eles não vão aguentar. Eles vão entrar e vão quebrar e vão sair. Deve estar saindo, aí a população começa a dar problema para a população também. A gente vai começar, mas vai ter uma turbulência aí, no mínimo 1 ano, 2 anos aí, para a gente estar recuperando as coisas. Só que hoje vai ter uma queda aí de 50%, 60% do serviço sem esse pessoal do Uber. Se o pessoal do Uber chegar, realmente aí ficou difícil para todo mundo, não tem como mais. Bom, quantos, que é conhecido aqui em São José dos Campos, ponto de táxi no Bosque, na Praça das Bandeiras, Praça Kennedy, Nelson Dávila, quantos pontos nós temos? Nós temos 44 pontos parados pela cidade. Agora, por que a grande maioria desses pontos estão vazios, estão lá, só tem a marcação no chão ou não tem táxi ali? É devido, Paulo, tem vários pontos nossos aí, que foi colocado aí, quando soltou os novos alvará, aí levaram um ponto, vou dar um exemplo para vocês, levaram um ponto lá para o Novo Horizonte, para o Urba Nova, levaram um ponto para outro, Putim, não tem passageiro no táxi. Se o taxista ficar lá e não sobrevive, o que acontece? Eles vêm para o ponto livre, ele vai para o mercado, ele vai para a rodoviária, ele vai para o Carrefour, vai para o Walmart, ele migra, porque se ele ficar naquele local de ponto que foi criado, ele não tem corrida para ele, colonial, então ele saiu dali e foi para outros locais de ponto livre, entendeu? Para sobreviver, porque ele lá não tem demanda. Agora, a gente tem uma informação aqui que aumentou também o problema de assaltos aqui em São José dos Campos. Tem taxistas que são vítimas aqui de mais de 20 assaltos durante o ano. Nós teve uma turbulência agora em mês de agosto aí que estava desesperador. A gente está tendo 5 assaltos por dia. Caramba! Estava desesperado. Só que deu uma acalmada agora. Graças a Deus deu uma acalmada agora. Mas o taxista ele é muito vulnerável, porque está no ponto, ele precisa fazer a corrida, não tem como você achar que o bandido tem estrela na testa. Não tem, a gente tem sido assaltado aí com pessoas com gravata. O cara chega no ponto engravatado e fala, olha, é um doutor ali, tal lugar. Quando chega no meio de caminho, ele está. Ou então o pastor. Uma informação que chegou que, segundo até o teu sindicato, foram 22 assaltos, só no mês de agosto para cá, foram 14 em agosto, 22 em setembro. Em Jacareí não ficou diferente, lá foram 13 assaltos lá. Mas e a solução desses problemas, desse assalto? Nós fizemos uma reunião em Jacareí, fizemos aqui em São José também com a Polícia Militar também, deu uma minimizada. Mas isso aí, aqui em São José, acabou pegando o pessoal aí. Um casalzinho que estava pegando táxi aí, roubava todo dia táxi, 2, 3 táxis por dia. Esse foi pego através do sistema lá do rádio táxi, que tem ele tem um aparelho que... O botão do pânico. Não, ele tem um aparelho que indica onde o taxista está. Você quer saber onde o taxista está. Aí ele, infelizmente, ele roubou o taxista e ficou com esse aparelho e ele marcou como... no aparelho do telefone. É um aparelho de telefone, se você levar ele para casa, vai acusar que você está em casa. Entendeu? É um aparelho normal. Só que muito tem bom. É um sistema de chamar o carro mais próximo da corrida, tudo é um sistema que o Rádio usa, até quando eu estava lá, foi para ter esse sistema aí. E por esse sistema ficou fácil, porque se o taxista for roubado, ele der um alarme, der tempo de dar um alarme que ele foi roubado, a própria central lá vê onde o carro dele está, vê onde o aparelho dele está. Aí essa pessoa... Olha, então é um sistema seguro de localização. É seguro de localização. Você vê um carro pode estar lá no Rio de Janeiro que você acha ele. É via satélite? É via satélite. Ô Carlinhos, mas e a sequela desses assaltos? Eu gostaria que você falasse no próximo bloco. É desagradável, mas vamos falar. Quem perdeu o quê? No assalto, perdeu dinheiro, perdeu rádio, tantas coisas. Como fazer para recuperar e o que é que... quem é que pode ajudar o taxista? Um breve intervalo e o Carlinhos Moura volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje é o Carlinhos Moura, ele é o presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de São José dos Campos. Essa semana aconteceu um fato inusitado para quem gosta só de manchete. Acontece que a manchete dos principais sites noticiosos e dos jornais da região mostrou que os taxistas se reuniram na Câmara para regulamentar o Uber aqui em São José dos Campos. É um susto uma manchete dessa, onde você vê quem está sendo prejudicado pedindo a regulamentação daquele que o está prejudicando. A comissão de taxistas, Carlinhos, defende, no caso, a mesma regra aplicada aos táxis aqui de São José dos Campos. Que regras são essas? Paulo, porque você, para entrar no táxi hoje, você tem uma série de documentos para tirar para você entrar no táxi. Curso, tem que tirar certidão negativa da prefeitura, nada consta da carta. Se você tem criminais, você tem que tirar até 2, tirar um no fórum e outro no comum que você tira pela internet. Então você tem uma série de documentação para você tirar e o carro tem que ser branco, vistoriado pela prefeitura, colocar taxímetro e no IPEM. Se você tem um trâmite para fazer aí para você colocar um carro para trabalhar. O carro tem que ter 10 anos de uso e ser branco. Então aí é o que a gente quer, não é diferente. Ontem nós fomos lá na Câmara com uns 200 e poucos motoristas, até eu agradecer os taxistas, a presença maciça dos taxistas lá, porque a preocupação nossa é grande. Dos taxistas junto à família, porque eles são são 600 famílias que estão aí, trabalham no dia a dia dependendo do serviço de táxi. Se entrar o Uber sem regulamentação, o que acontece? Quebra todo mundo. Aí não é viável nem para nós, nem para eles. O que a gente quer é o quê? Fomos lá ontem, junto com a categoria, juntamos lá o presidente da Rádio Táxi, presidente da cooperativa, presidente do sindicato, criamos uma comissão junto com o advogado Cristiano, e descemos lá para conversar com o vereador, pedir o apoio do vereador também e mostrar para eles o problema que vai trazer para a cidade, que não é só para o táxi, é para o alternativo, é para o ônibus, é para a movimentação da cidade também, para o trânsito da cidade também, que vai ficar gente batendo a cabeça para lá para cá e o negócio é feio. Então a gente está querendo o quê? Regulamentar ele para ele ter a mesma regulamentação nossa. Não tem vaga para todo mundo. Agora, se deixar aberto, fica difícil, porque aí começa a dar conflito com o taxista, conflito com outras pessoas, e a gente não quer isso aí. A gente, como é uma cidade que tem sua regulamentação, a gente quer que cumpra, trabalhar em cima daquilo ali. Agora, o Carlinhos, a Uber, que é uma empresa norte-americana, ela é prestadora de serviço na área de transporte privado na cidade, atua através de aplicativo. A premissa do aplicativo é conectar o motorista ao passageiro, e hoje o Uber está com esse sistema em 27 cidades brasileiras e já teve 4 milhões de usuários.
bem aquém do táxi que está em 100% do território brasileiro. E quantos passageiros transporta o táxi aqui em São José dos Campos? Você já tem esse dado? Paulo, a gente tem aproximadamente aí mensalmente, só a Rádio Táxi, ela tinha aí a sua chamada, 40 mil chamadas mês, só a Rádio Táxi. Só que esse número caiu para 25. Então a gente tem aí um número aí de uns 150 mil corridas mensais. Mensais. Isso dá 150 mil por mês. Quer dizer, é um número... porque tem corrida, Paulo, que são corridas pequenas, que às vezes você faz 10 corridas para você ganhar um razoável, porque tem corrida que você desloca muito, o percurso muito pequeno. Mas ela tem o seu interesse pelo taxista também por causa da bandeirada. Agora, Carlinhos, o preço aqui de São José dos Campos, vamos colocar aqui uma corrida de táxi para 4 pessoas, baseado no preço da passagem de ônibus, que está por volta de R$4, acho que é R$3,80, dá R$16, R$15, 4 passagens de ônibus. Eu vou pegar um sistema aqui, da Vila Diana aqui, até o cemitério municipal. Quanto custaria no táxi? Então, Paulo, isso aí, veja bem, isso aí é uma conta que até o próprio usuário também não faz. Porque se ele fizer essa conta aí, é preferível ele juntar 4 pessoas no ponto de ônibus e chamar um táxi que é mais barato que o ônibus. É mais barato? E fica mais barato. Porque se você pegar aqui e levar ali no centro, uma corrida dessa vai ficar em torno de R$9, R$10. E de ônibus vai ficar 15? De ônibus vai ficar 15, 16, se for 4 pessoas. Então o táxi parece ser caro, por uma pessoa pagar. Mas se for juntar em grupo, 4 pessoas, ele se torna barato. Então, mais uma vez, uma corrida daqui da Vila Diana, em São José dos Campos, na sede da Rádio CT, até o centro vai dar quantos quilômetros, mais ou menos? Em quilometragem dá uns 3 quilômetros, 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros. 4 quilômetros. De ônibus, eu e mais 3 companheiros pagaríamos R$3,80 vezes 4. R$3,20 com mais 15 e pouco. 16... vai dar 15. Dá uns 15, 20, 15,80. De táxi, eu vou pagar metade disso praticamente? Paga metade disso aí, se for 4 pessoas, compensa aí de táxi. Só que a própria população às vezes não faz essa conta, não para pensar. Fica todo mundo no ponto do ônibus? Reclama do ônibus que está cheio, mas não põe a cabeça para funcionar. Porque se ele pôr a cabeça para funcionar, ele só chama o táxi, porque o táxi sai mais em conta. Sai bem mais em conta. No antigo você vai pegar uma corrida aqui para levar daqui lá em Engenho de Melo, aí se torna, vai ficar mais caro. Aí fica mais caro. Muito mais confortável. Mas muito mais confortável. Só que você, no táxi, você tem aquela comunidade que você chama a hora que você quer. Você chama o táxi, você quer sair tal hora. Tal hora eu quero que você me pegue aqui. O táxi está lá na porta te esperando. Carlinhos, dado ao problema da segurança, assalto aos táxis, 60% que vocês perderam de passageiros, dada a situação da economia brasileira, como que o taxista está se sobressaindo em relação à segurança e aos táxis à noite e madrugada? Como é que está isso? Paulo, vários taxistas parou de trabalhar à noite, porque à noite é muito perigoso, apesar que nós tivemos aí no mês de agosto vários assaltos, era no meio do dia, não tem mais assim esse negócio de assalto à noite, só à noite, estava tendo assalto no meio do dia, só quente, a pessoa estava chegando e assaltando, então parou aquele foco de só ser à noite. Mas o taxista hoje, ele está muito precavido, ele fica no ponto, ele para pegar o passageiro, dependendo do passageiro que chega no carro dele, ele acaba não levando. Ele acaba não levando, ele recusa porque se ele ser assaltado. Porque ele, dependendo da pessoa, você está num ponto aqui na cidade, a pessoa chega e fala, me leva lá no Santo Inês. Você vai pagar de ônibus R$4, você vai de táxi para pagar 30. Então o negócio o taxista faz essa análise também. Aí ele vai assim, esse rapaz aí, sei lá, o negócio não está muito certo não. Ele acaba saindo fora, ele sobrevive desse jeito. E quantas vezes tem acontecido esse mesmo assalto, que a senhora, com a dona aí foi assaltada aí no ponto de São Cristóvão. Uma taxista? É uma taxista, ela pegou. Esse passageiro já tinha passado em 2 pontos, tinha sido enjeitado em 2 pontos. E chegou no ponto dela, infelizmente ela estava intertida olhando no celular. O cara chegou no ponto dela, falou, ela pegou.
sem conversar, porque os taxistas agora, o que acontece? Eles estão com a tática de conversar um pouco com o passageiro antes de pegar o passageiro. Até uma orientação até do militar também, entendeu? Conversa. Você vai lá no Santinei, que rua que você vai lá? Vou procurar aqui. Não, se ele engasgou e não sabe a rua que ele vai, ele não mora lá. Ele está com história. Então já começa por aí. Aí o taxista esperto, porque o bicho tem que ficar esperto. Já dá o sinal. Ele enjeitou. E o taxista da frente enjeitou, os demais ninguém pega. A regra é essa. Se eu ajeitar, ninguém pode pegar. Mas não é que pode pegar, não deve pegar. Não porque pode arriscar. Será todo da pessoa. Infelizmente acontece também a vez de você não levar o passageiro e ser gente boa, mas infelizmente acontece, a gente não tem uma segurança total de você também levar e pagar para ver. Então você acaba, às vezes, alguma pessoa fica até meio irritado, às vezes, porque não é do ramo, não é bandido, mas ele foi rejeitado pelo taxista. Mas eu até peço, a gente pede perdão para a turma, porque infelizmente aquela onda de assalto era tão alta que os taxistas estavam tendo medo de tudo. Você tem medo de tudo, porque essa menina lá de São Cristóvão mesmo, ela ficou 1 hora presa dentro do porta-mala. E levaram ele leva todos os pertences, o dinheiro que você tem no dia ali, os documentos do carro, chave do carro, joga fora, os documentos do carro, o rádio do carro, o taxímetro, o celular que você tem, o celular o aparelho que você chama a rádio táxi tem, que é um aparelho até que tem o razoável, porque senão ele não pega, não informa o sistema, tem que ser um aparelho bom, e acaba levando tudo. Aí o prejuízo para o taxista é grande, porque tem uns que às vezes arrancam o taxímetro, rebenta os fios do taxímetro, joga fora, porque aquilo ali para eles não serve. Bom, com tudo isso que passa, o taxista agora tem que enfrentar também uma concorrência internacional, né? No caso do quem ganha dinheiro com essa concorrência aí é só a Uber. Ela leva os 25% dela de todas as corridas. Então ela tá bonita no pedaço. Agora os coitadinhos que trabalham para ela, só o posto. Você pode entrar aí no site de São Paulo aí, conversar com o motorista da Uber em São Paulo, o pessoal muita gente está deixando. Só que como tem um desemprego muito alto no país, você deixa, eu pego. Eu largo, o outro pega. E aquilo vai. É uma pirâmide. Carlinhos, o presidente da Câmara, o Shakespeare Carvalho, ele se propôs a analisar as sugestões, a discutir com os vereadores e que precisa de diálogo e tal. Mas o taxista não já ouviu muito dessas conversas em cima da categoria? Paulo, eu acredito que ontem que a gente percebeu lá, que todos os vereadores também estão preocupados, porque os vereadores também é o seguinte, eles têm que estar preocupados com a cidade. Eles não podem estar preocupados só com eles também, com a Câmara ali, com o andamento do dia a dia deles, que não são políticos. Eles têm que estar preocupados com a cidade. Eles foram eleitos para defender a cidade e para ver o melhor para a cidade. Que esse problema do Uber não é só um problema que vai quebrar o taxista, ele vai quebrar o sistema de transporte em São José. Não é só o táxi. Então é o interesse deles também, para amanhã depois não ter uma cidade bagunçada, porque você pessoa amanhã, São José está saindo na mídia aí, está tendo problema lá com o Uber, o motorista do Uber assaltou fulano, sequestrou fulano e brigou com o taxista e deu rolo. Então a gente não quer isso aí, a gente quer o quê? Os próprios vereadores, eles têm que querer o quê? Uma cidade organizada, uma cidade que tem regras. Por isso nós fomos atrás deles lá, que quem faz a regra são a Câmara, são os vereadores. Olha, na Câmara, como você citou, 3 projetos lá já foram apresentados proibindo a atuação do aplicativo Uber aqui em São José. 2 deles foram arquivados. E um está em tramitação, é o projeto de lei 195/2015. Você conhece esse projeto de lei, o 195? Então, Paulo, esse projeto de lei aí da proibição, a própria categoria teve um bom senso em reuniões, que nós fizemos várias reuniões, e vendo o que está acontecendo em outra cidade, fazer um projeto proibir é a mesma coisa que você der um tiro no escuro, porque vai proibir. Eles vão entrar na justiça, o juiz vai quebrar essa liminar, eles vão trabalhar com liminar. É pior proibir, então regulariza. Porque aí, você regularizou, você não está contra os caras. Deixa os caras trabalhar, mas desde que tenha regra. Agora, se você proibir, todos os juízes do país derruba. Vai derrubar? Vai derrubar. Proibiu, derrubou. O projeto do vereador Calazans diz que fica proibido o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas para locais pré-estabelecidos.
Seria um bom projeto para nós, até a gente agradece ele aí, tem um projeto dele, tem um projeto do Juvenil que foi arquivado, mas essa proibição aí, se for aprovado, eles entram na justiça e derrubam amanhã e começam a trabalhar com o liminar. Aí como que vai fazer? Aí fica pior. Se regulamentar, a gente tem um caminho a seguir, porque aí nós vamos cobrar da prefeitura. A regulamentação. A regulamentação não é cobra da prefeitura, ó. Tem tantos carros trabalhando aí, está regulamentado, cadê o fiscal para ver se está regulamentado ou não? Aí não tem para quem cobrar. Agora não, agora nós vamos cobrar de quem? Se eles entrar com o liminar e quebra derruba isso aí, e entra com o liminar, trabalha no liminar e aí vira bagunça a cidade. Carlinhos, o taxista, as pessoas interessadas em conversar sobre esse assunto, pode procurar o sindicato dos taxistas onde? É na Rua Lagoa, lá na Vila São Pedro, na Rua Lagoa 160. Todos os taxistas conhecem o sindicato. Já sabe. A maioria sabe lá, né? Tem oficina de taxímetro, faz troca de óleo lá, faz uma opção de coisa para esse taxista. Então todos os taxistas conhecem lá o sindicato e a gente está sempre em contato com eles. A preocupação deles é grande, Paulo. Você pode ver que é um número expressivo que teve na Câmara ontem. É difícil você tirar a categoria dos pontos para ir trabalhar, porque nessa crise que está agora, o serviço ruim, eles deixaram o ponto ontem, foram na Câmara para estar dando um apoio lá, para os vereadores enxergar que o problema é grave. Bom, agora é conversar. É conversar e esperar aí os vereadores fazer essas emendas lá no projeto, e eu acredito que a gente vai estar lá conversando com um e com o outro lá. São todos, também acho que é difícil um vereador ser contra a classe taxista, porque é uma classe trabalhadora, então é difícil os vereadores votassem uma coisa contra nós, porque a gente não vem pedir só melhoria, o que a gente quer para nós e quer para a cidade. Muito bem. Carlinhos Moura, muito obrigado pela sua entrevista, pela explanação do porquê de vocês pedirem a regulamentação do Uber, é para não ver prejudicado a toda uma categoria. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo apoio, o espaço que vocês deram para a gente estar esclarecendo aí a própria população também. Então a gente agradece aí. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.